O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo de rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um minutinho. Então, gente, hoje, nós vamos celebrar a Epifania do Senhor. O Epifania significa, em português, que é uma palavra grega, significa manifestação. Deus se manifesta aos homens. E como é que Deus se manifesta aos homens? Através de Jesus, menino. Então Jesus nasce no meio de nós. Jesus é Deus que se manifesta no meio de nós, Então por isso que fala de Epifania, Aí lá no início o profeta Isaías, ele fala, levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Então, o profeta Isaías, aqui nessa época, está falando do povo que volta para Jerusalém depois de estarem escravizados na Babilônia, e eles começam a voltar para Jerusalém. E Jerusalém, nessa época, ela está bem devastada. A cidade foi quase destruída pelos babilônios, o povo foi levado, escravizado, e a cidade ficou abandonada para trás. Agora o povo, depois de muitos anos, começa a voltar para Jerusalém. Por isso que começa a falar que Jerusalém vai se erguer,
os teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, são esse povo que estava preso lá fora. E eles estão vindo de volta para Jerusalém, né? Aí ficarás radiante, com eles virão as riquezas além-mar, mostrarão o poderio de suas nações. Então, aqui o profeta está tentando animar o povo que está voltando para Jerusalém, pouco a pouco, né? E hoje também, essa luz que fala, que o profeta fala, hoje a liturgia relaciona essa luz com Jesus, né? Aí, na segunda leitura, Paulo escrevendo aos Efésios, né? Aqui os estudiosos sempre colocam esse momento da escrita de Paulo quando ele estava já preso, né? É chamado carta do cativeiro, né? É atribuído a Paulo no momento que ele já está preso. Então, mesmo preso, ele escreve cartas para as comunidades. Aí ele coloca que Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, né? Então, todos aqueles que reconhecem Jesus se tornam membro da igreja do povo de Deus, né? Não tem mais separação entre pagãos e não pagãos, entre judeus convertidos e pagãos convertidos, não tem diferença mais, né? E no Evangelho, então, fala dos 3 reis magos, né? A tradição identifica esses reis magos como persas. Eles vieram da Pérsia, né? E eles eram uns tipos de astrólogos que ficavam olhando para as estrelas, fazendo mapa astral, né? Essas coisas. E então esses reis magos vêm aí seguindo uma luz, né? Novamente que aparece a luz aqui, ó, né? E aí esses reis magos vêm buscando encontrar o Messias, né? Olha que interessante aqui, gente. Os reis magos, eles são pagãos, eles não são judeus, considerados adoradores de um Deus só e tal. Eles não. Eles são considerados pagãos. E os judeus não gostavam de pagãos, eles queriam acabar com os pagãos, condenar os pagãos. E no texto de Mateus coloca que os pagãos são os primeiros a reconhecer Jesus. Os primeiros a reconhecer Jesus são os pagãos. Não são quem vivia dentro da igreja, do templo, que na época não era igreja, era templo que chamava, sinagoga. Não são esses que vão reconhecer Jesus. Aqueles que ficavam lendo o profeta Isaías, que ficavam lendo os profetas, que ficavam lendo o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia. Quem ficava lendo esses trechos, as leituras dos profetas, não conseguiam reconhecer Jesus. Então esses reis magos representam isso, né? Aí o Padre Zezinho na música até fala que um era negro, cor de jambo, o outro é o quê? Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro, que vieram. Então era um branco, um pardo e um negro. O jambo meio roxo, meio vermelho, né? O que é que significa isso? Significa povos de todos os lados do mundo. Qualquer nação do mundo se torna cristão. Não tem raça mais. Porque os judeus achavam que o povo escolhido era uma raça, né? E eles achavam que eram eles escolhidos. Só eles. Só quem era judeu. E Jesus vem e inaugura uma nova forma. Um reino para todos. Todos são chamados. Não tem mais
divisão, não tem raça, não tem cor, não tem poder aquisitivo. Pelo contrário, né? Os primeiros a reconhecer Jesus são os excluídos, são os pagãos, os estrangeiros e os pobres. São esses três. Os pastores estão incluídos entre pobres e aqueles que são distantes da igreja. Os pastores que viviam nos campos, eles não tinham tempo de ir na igreja, de ir na sinagoga. Então eles também são mal vistos. E eles também vão reconhecer Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,